Tudo bem, turma? Espero que sim, né? Hoje eu tô aqui pra gente começar mais uma aula, né? Sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje da internet e eu vou falar também um pouquinho do YouTube, né? Que é esse meio de comunicação, né? Que a gente tá usando tanto, né? O YouTube, que é uma ferramenta que a gente, vamos dizer assim, acabou sendo inovada. Eu sou nunca tive um canal no YouTube, agora eu tenho um canal no YouTube. E a gente está acessando muito mais ele, né? Então hoje eu vou falar sobre a internet e sobre o YouTube com vocês. Então, turma, vamos falar um pouquinho da internet, né? A internet, né, quando foi criada, o primeiro nome que ela tinha era ARPANET. E ela foi desenvolvida por uma agência, né, de Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ARPANET, ela foi uma ideia da internet, né, que logo se expandiu. Pouco tempo depois, né, coisa de 3, 4 anos depois de ter sido criada a internet, mais de 50 universidades e instituições militares já possuíam a conexão com a ARPANET. A principal função do projeto inicial da internet era de projetar os arquivos do governo em caso de alguma guerra nuclear. Então, eles criaram a internet, né, no caso a ARPANET, né, para uma conexão interna entre os militares. Mas, com o passar do tempo, ela foi disponibilizada para as pessoas. Aí sim teve, né, o nome, foi mudado o nome para a internet, né? Como que é a internet, né? Uma das principais características da internet, ela não possui um dono que organize todas as trocas de informações. Existem o quê? Associações e grupos que se dedicam para dar suporte, ratificar padrões e resolver questões operacionais visando promover os objetivos da internet. Então, não existe um dono, existe assim, pessoas que trabalham para melhorar, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ver como uma característica principal. A internet chegou no Brasil, né, na década de 80, por iniciativa da Comunidade Acadêmica de São Paulo e do Rio de Janeiro, e foi licenciada primeiro para as faculdades, né? Tanto as faculdades de São Paulo como as faculdades do Rio tiveram primeiro esse acesso à internet. Um ano depois da internet ter chegado aqui no Brasil, né, foi criado, né, um Ministério de Ciência e Tecnologia e Rede Nacional de Pesquisa, que era uma instituição com o objetivo de iniciar e coordenar a disponibilidade do serviço de acesso à internet no Brasil. Lembrando que o acesso no Brasil ele é livre, né? Você consegue acessar todo tipo de conteúdo, não tem restrição por parte do governo, né? Quem faz as restrições são a gente, né? Os pais, os responsáveis, né? Quem está acessando, mas a nossa internet ela é considerada livre porque a gente pode acessar todo tipo de conteúdo, né? O uso da internet no Brasil ele vem mudando, né, de acordo com os últimos anos, né? Hoje em dia a gente tem o maior número de comunicação pela internet, né? Se dá pela comunicação, no caso, né? A internet ela permite uma maior comunicação. Então, a comunicação vem como o maior uso de internet no Brasil. Depois vem a educação e o aprendizado. Em terceiro lugar, o lazer. Em quarto, a leitura. As buscas de informações vem em quinto. Em sexto, vem as compras. E em sétimo, as transações bancárias. Lembrando que quando eu falo, né, dessas informações, essas informações que eu passo, né, essas informações são de antes, né, do momento que nós estamos passando. Então, todos esses dados foram do ano passado, ano retrasado. Hoje em dia, né, tudo a gente está fazendo pela internet devido ao momento que nós estamos passando, né, de isolamento social. Isso mudou o jeito que a gente tem a internet, o jeito de se comunicar, de comprar, de vender, de fazer transações. Tudo hoje em dia a gente faz pela internet devido ao momento. E o que vai ficar, né? Quando tudo isso passar, né, quando essa pandemia passar, quando esse isolamento social acabar, vai ficar o quê? A qualidade, porque todo mundo já aprendeu a usar a internet para fazer compras, fazer transações. Muita gente que nunca tinha visto nada disso, que nunca tinha mexido, agora mexe. Então, vai ficar o quê? O melhor aprendizado e a maior comunicação através da internet. Então, nono, como eu já falei, né, um pouquinho da internet, né, a primeira internet se chamava ARPANET, né, a sua principal característica ela não ter um dono e a chegada dela foi meados para o final, né, da década de 80 aqui no Brasil. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o YouTube. Então, agora vamos falar um pouquinho do YouTube, né. O
YouTube hoje é uma ferramenta de mídia digital que está inserida cada vez mais no cotidiano familiar, social e principalmente na escola, onde se usa suas possíveis relações com a prática escolar e cotidiano docente e uma relação, que pode ser utilizada no dia a dia na escola através da participação de alunos e professores. Visando o quê? Visando principalmente o ensino, a aprendizagem, e a organização de informações. O YouTube, foi criado em 2005, e o que acontece, É uma plataforma de compartilhamento de vídeo, O que é o YouTube? O YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos. O significado de você, e tube, que provém de uma gíria muito próxima da palavra televisão. Então, seria o significado de YouTube, seria feito por você, ou uma televisão para você. O YouTube foi comprado pelo Google em 2006, um ano depois. Então, hoje em dia, o YouTube ele é uma ferramenta, ele faz parte do YouTube, do Google, porque ele foi comprado pela Google. Hoje em dia, a gente encontra conteúdos que vão desde recursos, como apoio para nossas aulas, discussões de aulas, A gente tem vários aulas audiovisuais. A nossa aula agora é toda lançada no YouTube, dos professores nesse momento de pandemia. Muitas pessoas, como eu falei, eu mesma, tive que criar um canal para postar os meus vídeos. Muitos professores também criaram, e isso vai fazer o quê? Isso vai ser um benefício, porque no futuro a gente vai ter como ferramenta, Se hoje a gente usa o YouTube como uma necessidade, a gente estar postando nossas aulas, foi uma necessidade aprender a usar, aprender a criar canal, a virar youtuber, No futuro isso aí vai ser uma ferramenta que vai nos dar mais, vantagens no ensino, porque a gente vai ter ferramentas que nos ajudam a melhorar o nosso trabalho acadêmico nas escolas, E como é o YouTube, Ele armazena todo tipo de vídeo que você precisar em um só lugar, Se você ainda não é usuário do YouTube, basta você criar uma conta na rede, que é gratuita, para ter acesso a uma lista de reprodução, a playlist, Elas permitem que você organize seus vídeos favoritos em sequência. Outra vantagem de organizar os vídeos em lista é que quando um vídeo termina, o próximo começa, sem que para isso você tenha que fazer qualquer alteração, Os vídeos relacionados. Tem o que a gente pode também ter, No YouTube você não precisa ter, eu crio uma conta para mim ter acesso e fazer minha playlist. Ou eu simplesmente acesso, Eu posso simplesmente acessar o YouTube e acessar todos os vídeos que tem no YouTube, poder curtir. Eu só não posso publicar, Para publicar você tem que ter uma conta no YouTube, Você tem que ter uma conta para você fazer publicações de vídeos. Lembrando que, turma, essa aula, foi mais pra gente ter como uma ferramenta nova, Eu sei que todo mundo tá usando o YouTube, todo mundo tá conhecendo, quer dizer, conhecendo não, Pelo tempo que a gente tá, já tem bastante tempo que a gente tá tendo aula por vídeo aula, Então, nós já estamos acessando o YouTube há um tempo, o pessoal já criou conta, criou canal. É uma ferramenta muito boa que vai deixar pra gente o quê? Um legado. O que é um legado, Um aprendizado que vai servir pro futuro, para todo mundo ter como ferramenta, para divulgar o seu trabalho, a sua aula, os seus gostos através do YouTube. E aí, nono ano? Viu a nossa aula, Falei um pouquinho sobre a internet, sobre a ARPANET, sobre a chegada dela no Brasil. E falei com vocês um pouquinho do YouTube, Que é bom a gente saber, Eu sei que, vamos dizer assim, todo mundo não, Mas 90% das pessoas hoje em dia está usando o YouTube, para assistir aula, para assistir filme, para assistir receita, para fazer obra dentro de casa, O YouTube permite que a gente assista vídeo sobre tudo, E você pode ser um YouTube, Você pode criar o seu canal. Ah, eu quero ensinar como faz arroz com feijão. Vai lá, cria um canal, faz um vídeo que todo mundo vai gostar de ver, Hoje em dia a gente vê vídeo de tudo, então é bem tranquilo fazer isso, Postar um vídeo, Então eu espero que vocês tenham gostado, E a gente se vê na próxima aula. Lembrando que eu deixei pra vocês aquelas folhinhas, deixei pra vocês aquelas questões, Pra copiar, são 5 questões bem fáceis. Vamos copiar no caderno e responder. Tá bom, turma? Um beijo e até a próxima aula.